Olá amigos, sejam bem-vindos, esse é o canal Palavra de Canção e hoje nós queremos falar sobre medo interior. Nós vamos falar sobre esse assunto à luz da Palavra de Deus. Quero voltar no Antigo Testamento, no capítulo 6 de Juízes e falar para você sobre a história de Gideão. É importante que a gente entenda o contexto de Israel. Nessa época, Israel era governada por juízes. Israel passava por um tempo de grande penúria, cometia pecados, o povo de Israel, eles adoravam outros deuses, Baal. Então, por isso, o Senhor, Yahvé, os castigou. Então, como era esse castigo? Então, toda vez que eles semeavam, que eles faziam alguma coisa na terra, os madianitas e os amalecitas subiam na terra deles e destruíam tudo. E os israelitas, já não aguentando mais essa situação, eles clamaram ao Senhor pedindo ajuda, que eles pudessem ser libertados daquela situação. E é nesse contexto que entra a história de Gideão. O anjo do Senhor, ele vai até Gideão que estava embaixo de um carvalho debulhando milho, e o anjo do Senhor fala com ele, diz assim para ele: o Senhor é contigo, valente guerreiro, tu libertarás Israel da mão dos madianitas. E aí Gideão fala para o anjo: mas como? A minha família é a última de Manassés e eu sou o menor dos filhos. Mas o Senhor diz para Gideão: vai e com tua força que eu estarei contigo. Então o Senhor diz isso para Gideão e aí começa toda uma história da libertação de Israel da mão dos madianitas. Nós sabemos que na Bíblia os madianitas, eles eram a Bíblia fala que eles eram como gafanhotos. E Gideão conseguiu vencê-lo com 300 homens. E aí a gente vai devagar, a gente vai vendo as situações onde nós podemos nos incluir. Primeira situação, onde quando o anjo do Senhor fala com Gideão, que ele diz: valente guerreiro. Gideão se achava o último. Ali naquele momento houve a preeleição de Gideão. Nesse momento há a valorização, onde o Senhor valoriza, onde nós podemos escolher para nós, que o Senhor nos valoriza, porque Ele nos escolhe. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu todos nós. Deus escolhe cada um de nós e nós precisamos dar respostas para Deus. E continuando na história de Gideão, o segundo ponto, o Senhor manda que Gideão vá na casa do pai dele, destrua o altar que tem para Baal e manda ele construir um altar para o Senhor. E aí Gideão ficou com medo. E ele só foi à noite, mas ele foi com medo. Essa é uma outra situação. Aí nós tiramos o quê? A coragem. O Gideão teve coragem. Ele não foi sozinho, ele chamou as pessoas que estavam com ele para ir com ele fazer esse serviço. Ele não foi sozinho. Por isso é importante a gente ver que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos dos outros para nos ajudar. Então, quando a gente tem medo, a gente precisa estar acompanhado de pessoas. Se acompanhe com pessoas que vão lhe ajudar. É isso também. Esse também é um ponto da nossa reflexão, a coragem. Agora, quando a gente fala da coragem, a gente pensa numa coisa: como eu vou ter coragem? Eu só tenho coragem se eu confiar. Então, Gideão confiou primeiro para depois ter a coragem. Então, ali naquele momento, ele começa a desenvolver um serviço para Deus porque ele confia. E Gideão, para dizer para você que Gideão, ele era um cara muito cheio de dúvida. Ele pediu, pelo menos umas 3 vezes, ele pediu para o Senhor dizer que realmente quem ele era, que ele era o Senhor. E só assim ele começou a caminhar com mais confiança. Pois é assim, às vezes nós temos dúvida que o Senhor está conosco. Às vezes nós duvidamos da presença dele em nós. Quantas vezes nós duvidamos?
Nesse momento, nós precisamos confiar. Olha, primeiro passo. Aliás, não é o primeiro passo. Primeira situação é a pré-eleição, é você ser valorizado. Depois você precisa confiar, né? E depois você precisa ter coragem. São 3 passos. Mas ainda vem uma parte, no versículo 34 diz que o Espírito de Deus tomou Gedeão. Então esse é o nosso primeiro passo. Se encher, se preencher. Então se preencha do Espírito Santo. Peça para Deus lhe dar o Espírito Santo, que aí, junto com o Espírito Santo, você recebe todos esses dons, que é o dom da confiança, a coragem e entender que você é eleito. A partir daí, você começa a fazer uma caminhada com Deus e ajudar. Talvez você tenha planos, talvez você queira ser um missionário, eu não sei, talvez você veja um vídeo e queira também fazer. Quem sabe você não vai fazer vídeos muito bons, mas você precisa ter confiança, você precisa dar passos, ter coragem. Nós temos vários talentos dentro de nós, às vezes estão guardados por causa do nosso medo interior. Então, se você tem um projeto, faça o seu projeto, dê andamento, tenha coragem. Uma coisa muito boa que você pode fazer é escrever. Quando nós fazemos o processo de escrever, nós estamos fazendo 2 coisas. Primeira, nós estamos nos libertando, nos reconhecendo. E a segunda coisa é porque nós estamos registrando e podemos voltar lá no nosso, onde a gente escreveu e ver que a gente deu um passo. Então é muito importante. Olha só, os passos, ele pode se dividir assim. O primeiro passo é se encher do Espírito Santo. O segundo é se reconhecer que você não é nada, que você tem medo. E o terceiro é escrever, porque ali você vai estar registrando tudo aquilo que você pretende. Escreva. Se você tem um projeto, planeje. É muito bom planejar. Então, se você tem um projeto que você quer dar andamento, escreva, planeje, pense. Não deixe que o medo paralise você. Você precisa colocar o seu projeto para as pessoas. Quem sabe o seu projeto não vai salvar muitas almas, quem sabe o seu projeto não vai fazer muito bem para tantas pessoas. Com certeza vai. Então, se você tem um projeto, comece a pensar, comece a planejar. Você irá dando passos devagar, sempre olhando no que você escreveu, porque ali você vai perceber que você deu passos para sair dessa situação de medo. Obrigado porque você ficou conosco, um forte abraço e até a próxima!